dizer, né, primeiramente, que é uma grande honra mesmo estar aqui, né, participando de pessoas tão significativas na vermicompostagem, na miocultura, como vocês, né? O João Gomes, um pioneiro, né, na atividade prática da vermicompostagem, né, com a miocultura. Professor Dionísio, uma referência, né, qualquer um que já foi buscar alguma literatura, alguém que seja da área, conhece os trabalhos, né, as contribuições científicas do professor. Parabéns, professor, é uma honra estar aqui compartilhando esse momento. Então, assim, eu sou um mero biólogo, né, alguém que tive a minha vida, de uns anos para cá, transformada através das minhocas, né? Até, assim, queria aproveitar para testemunhar o meu envolvimento com isso, né, como eu conheci João Gomes, né, assim, eu atualmente, né, eu trabalho com saúde mental e dependência química, né, só queria contextualizar vocês para vocês verem um milagre que a minhoca causou na minha vida e está causando na de outras pessoas. Eu trabalho numa comunidade terapêutica para reabilitação de dependentes químicos, né? Eu sou monitor aqui, né, aconselho alunos e cuido dessa parte da reciclagem de matéria orgânica, dos resíduos orgânicos, né, na destinação correta disso e como que isso tudo aconteceu na minha vida, né? Eu sou professor de biologia, sou biólogo de formação, sempre dei aula a nível de ensino médio e cursos pré-vestibulares, né? E nunca na minha vida, né, almejei e pensei que fosse um dia trabalhar com minhocas, né? Então, assim, e quando eu vim para cá, eu sempre trabalhei, eu nunca imaginei trabalhar com minhoca, desculpa, me perdi no raciocínio aqui. Em uma certa altura da minha vida, eu passei por alguns problemas de cunho pessoal muito grande, né? Um mal do século aí, eu tive um quadro depressivo, acabei me envolvendo, né, no abuso de álcool, né? Então acabei desenvolvendo um alcoolismo e como biólogo e conhecedor da fisiologia humana, vim me cuidar, né? Vim me tratar, pedir ajuda, né? Acho que grande parte das pessoas hoje em dia devem ter algum familiar, algum conhecido que enfrenta alguma problemática com a dependência química. Então, quando eu cheguei para me tratar nessa comunidade terapêutica onde eu trabalho hoje em dia, né, eu me deparei com uma situação que eles tinham aqui que eles não sabiam resolver, que era o dejeto de esterco bovino, né? Eles têm uma vacaria aqui que eles produzem leite, e aquele esterco bovino estava acumulando, estava começando a cair numa lagoa, né, ia começar a ocorrer ali um processo de eutrofização, onde os peixes iam morrer, ia gerar um impacto ambiental gigantesco, né? E eu vi aquela situação acontecendo, eu, como biólogo de formação, sugeri, né, para os administradores da instituição, de que teria como a gente evitar esse impacto, né, que teria como a gente destinar esse esterco bovino de forma correta. E eles me perguntaram como. E eu sou bem sincero em dizer para vocês que na época eu não sabia como, né? Eu só sabia que existia uma modalidades e categorias de destino correto de esterco, né, de matéria de resíduos orgânicos. E foi onde eu fui começar a buscar informações, foi onde eu comecei a ler sobre, né, a vermicompostagem, como eu comecei a ver a utilização da minhoca, né, na transformação, né, de esterco bovino, né? Eu vi algumas pessoas que utilizavam esterco bovino, né, destinavam esse esterco, curtiam ele, fazem todo esse processo que nós sabemos hoje em dia, e utilizavam a minhoca como o principal agente transformador daquela matéria orgânica em humus. E foi onde eu vi ali uma possibilidade e sugeri para o pessoal, falei, gente, eu acho que dá para fazer assim. Eles falaram, mas você garante que dá? Eu falei assim, olha, eu não, mas acho que as minhocas garantem o trabalho. Então, foi onde a gente foi atrás de começar a fazer isso, né? Só que, para minha surpresa, né, eu terminei meu tratamento na época, né, alguns anos atrás, e eu me apaixonei pelo trabalho que foi feito na minha vida e comecei a ver que tinham outras pessoas que precisavam de ajuda, né? E eu comecei a trazer essas pessoas para o aspecto ambiental, para ver essas pessoas atuarem na reciclar, assim, em reduzir impactos no meio ambiente. E, consequentemente, de modo terapêutico, eles começaram a ver que, assim como eles conseguiam reduzir impactos no meio ambiente, eles conseguiam reduzir impactos na própria vida, impacto na própria família, né? Impacto no próprio contexto social onde eles estavam inseridos. E eu me lembro muito bem de uma frase marcante que um acolhido, há uns anos atrás, me disse. Ele falou assim, D'Ambrosio, quando eu cheguei para ser acolhido, para me tratar aqui, eu era igual esse esterco. Eu não valia nada. Mas eu aprendi com a minhoca, eu aprendi com a formação e produção de humus, que com o tempo correto, que com o preparo adequado,
né, com o manejo ideal, eu posso passar a valer alguma coisa. Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, olha, desse esterco a gente produz humus, né? E esse humus é o que a gente comercializa aqui. Então, esse projeto, essa ideia maluca, né, que surgiu na minha cabeça lá atrás, hoje em dia nós temos um projeto que nós produzimos humus aqui na instituição, né, e nós vendemos esse humus a partir desse esterco que eu disse inicialmente, e isso gera renda para esses acolhidos se manterem, né, e tentarem retomar suas vidas. Então, a minhoca teve esse trajeto marcante na minha vida, assim, e hoje eu vejo muitas pessoas, muitos acolhidos que chegam aqui, retomar o interesse pela vida, retomar o interesse pelo estudo, retomar o interesse em passar a valer alguma coisa devido às minhocas. Então, a minhoca tem mais que um valor ecológico, biológico para mim, tem um valor social muito grande, né? Então, eu queria só partilhar isso com vocês, né? Porque é assim que eu comecei foi assim que eu comecei, né, o meu interesse pela vermicompostagem, beleza? Então, assim, gente, eu não tenho, acho que todo o currículo, né, do professor, mas eu vou tentar de uma forma didática aqui transformar para vocês, né, explicar, né, a biologia do animal, né? Muita gente às vezes se perde, né? Às vezes perde tempo, perde dinheiro por não conhecer a biologia e a fisiologia da minhoca. A pessoa às vezes acha que vai fazendo e tem que, e às vezes por falta de conhecimento acaba padecendo e perdendo um bom tempo de trabalho, e só quem trabalha com a vermicompostagem sabe o trabalho, né, realmente que dá, e o tempo, né, a questão com o tempo é importante. Beleza? Queria ver se dá para compartilhar minha tela aqui. Não sei se vocês conseguem ver a minha tela. Aí. Pessoal, tá aqui, ó, né? Eu gostaria de mostrar essa imagem para vocês, que aqui nós temos, esse é o agente tão importante do assunto. Por mais que o professor fale, que eu fale, que o João fale, que a Vera vai falar, quem é o grande astro da noite é esse indivíduozinho, né? A minhoca. Muita gente não sabe o que é minhoca, se é um animal, se é um protozoário, o que é isso, né? Como o professor disse muito bem, até a nível de legislação, a minhoca se enquadra dentro da criação de animais e outros, né? Outros animais. Então, a minhoca é sim um animal invertebrado, chamado de anelídeo, né? Então, nós temos as minhocas como anelídeos aí. Por quê? Né? Porque a gente consegue ver o corpo segmentado em diversos anéisinhos aí, né? Então, tá aqui, você consegue ver esses anéisinhos, né, característico, né, da minhoca, não só da minhoca, como também de outros indivíduos. Eu trouxe uma imagem aqui, porque quando nós falamos de anelídeos, tá, que no caso é o filo, né, o táxon, o grupo no qual as minhocas estão classificadas, nós temos outros indivíduos. Nós temos as minhocas, nós temos as sanguessugas, né, que na maioria das vezes são predadores, inimigos de nós que criamos, cultivamos minhoca. Temos o nereis, né, que é um anelídeo marinho aí, de ambiente aquático de água salgada. Mas hoje nós vamos falar especificamente da minhoca, tá certo? Desse indivíduozinho aqui, tá? Então, eu queria que vocês soubessem, primeiramente, uma coisa sobre a minhoca, a estrutura corpórea delas, tá? Eu trouxe algumas imagens aqui, e eu queria que vocês entendessem como que esse corpinho da minhoca, ele é caracterizado, como que ele é definido, né? Então, é importante vocês entenderem uma coisa. O professor Jair, o professor Dionísio, ele disse que as minhocas, elas são importantes por alguns aspectos, né? Principalmente por cavarem galerias, por deixarem o solo mais airado, por deixarem o solo descompactado, permitir a aeração, irrigação do solo, fertilização. Mas por que isso tudo acontece, né? Então é importante a gente compreender que tudo isso é consequência da fisiologia e da morfologia desses indivíduos, tá? Se nós observarmos uma minhoca, tá aqui, eu vou pegar essa minhoquinha aqui, ó, tá bem essa no canto superior direito aqui, vocês vão ver que se a gente der um zoom, ampliar um pouquinho, né, esse indivíduo aqui nós temos os anéisinhos que eu falei para vocês, tá certo? Também chamados de metâmeros, são animais metamerizados, tá? São segmentos corpóreos. Nesse segmento, as minhocas possuem cerdas que são invisíveis ao olho nu. Algumas delas, dependendo da minhoca, da espécie que você pegar, você consegue até visualizar essas cerdas aqui, que são estruturas que elas utilizam para cavar as galerias no solo. Conforme elas vão se locomovendo, conforme elas vão se infiltrando no solo, elas vão inserindo essas cerdas na parede do solo e vão se locomovendo, como se fossem garras, né? E vão se locomovendo, porque às vezes é até difícil puxar algumas minhocas de algumas galerias, porque elas estão com essas cerdas todas inseridas na parede do solo, tá? Então, possuem essas sardinhas aqui, certo? Uma coisa importante que eu queria falar para vocês agora. Quando você observa a minhoca,
você consegue ver, né, esses metâmeros, tudo bem? E você consegue diferenciar essa estrutura amarela muito grande aqui, e às vezes não tão visível em outras, chamada de clitelo. É uma estrutura reprodutiva que a gente vai falar daqui a pouquinho nas minhocas, tá? Eu só queria que vocês entendessem uma coisa. Como que a minhoca consegue pegar esse esterco bovino que está aqui em volta, ó, esse esterco bovino, e transformar isso aqui em matéria orgânica, transformar isso, na realidade o esterco é matéria orgânica, me desculpa, né? Pegar uma matéria orgânica que está em macromoléculas, moléculas grandes, e degradar isso em moléculas pequenas, que possam ser, né, mais facilmente assimiláveis e absorvíveis pelas plantas, podem estar disponíveis no solo de modo mais rápido. As minhocas, elas aceleram esse processo de decomposição, de transformação da matéria orgânica, né? Então, ela só consegue fazer isso porque o sistema digestório desses indivíduos, as minhocas, gente, é aqui que eu quero que vocês entendam. Assim como eu, assim como você, assim como um cachorro, né, assim como o gato, como a vaca, como o cavalo da tua propriedade, ou do local onde você já tenha visto, elas também possuem boca, né? Elas têm uma boquinha aqui, ó, onde os alimentos são inseridos, onde elas conseguem captar alimento, né? E depois tem todo um trato digestório por onde esse alimento vai passar. D'Ambrosio, que alimento é esse que você está falando? O alimento que eu estou falando, no caso, é a matéria orgânica que você está fornecendo, o substrato que você está dando para a tua minhoca. D'Ambrosio, eu trabalho com esterco bovino. Ótimo, a tua minhoca vai pegar esse esterco bovino e vai passar esse esterco bovino por todo esse trato digestório e vai decompondo ele. Mas por que a minhoca faz isso? Ela tem intenção de fornecer, né, de ajudar a gente? É simplesmente uma intenção para facilitar o ser humano? Não. Ela está fazendo isso para se nutrir, para obter nutrientes para sua própria fisiologia, para o seu próprio organismo. E, consequentemente, quando ela vai degradando essa matéria orgânica que nós fornecemos como substrato, ela vai quebrando as partículas que estão naquela grande molécula inicial e vai disponibilizando de modo menor, de um modo mais assimilável, né, no solo. Ela vai eliminando isso, né, como seu dejeto, né, que nós falamos até aí, o professor deu o exemplo dos coprólitos das minhocas, né? Então, quando elas vão eliminando isso aqui, elas vão produzindo o que nós chamamos de humus, que eu vou falar para vocês mais à frente, certo? Uma coisa importante, aqui se você cortar esse pedacinho dessa minhoca aqui, ó, nessa imagem um pouco ampliada no seu canto inferior esquerdo, você consegue ver o trato digestório passando aqui dentro, onde tem vasos sanguíneos que passam aqui, ó. Aí você pega, aí nesse momento você para e pensa, você fala, D'Ambrosio, mas a minhoquinha, aquela minha californiana, esse meu negocinho aqui, tem tudo isso? Cara, tem. Por isso que é importante que você compreenda a fisiologia, né, o comportamento, a biologia do teu animal. Você vai conseguir compreender que, assim como você, ela precisa de alguns cuidados, ela precisa de alimento, ela precisa de proteção, ela precisa de abrigo, ela busca abrigo, né? Então, você compreendendo isso, eu acho que foi essa a ideia de nós trazermos essa apresentação dessa forma, você vai conseguir ter uma produtividade muito maior, né? Você vai conseguir render muito mais na tua atividade com vermicompostagem aí. Beleza, pessoal? Então, gente, quando ela pega esse alimento, né, vai passando pelo trato digestório. Ela também possui faringe, possui esôfago, né? Então são estruturas fisiológicas que você já ouviu falar que você tem. As minhocas também possuem. O professor falou um aspecto muito importante, e aqui, né, do ponto de vista científico, nós sabemos que as minhocas, né, os anelídeos, estão no planeta Terra muito antes dos seres humanos, né? Se a gente pensar em ciência, tá? Então, em registro científico aí, os anelídeos, os invertebrados estão muito antes da gente aí. Então, existem estruturas anatômicas, morfológicas, fisiológicas muito semelhantes à nossa, tá? Então, você tem aqui o papo, que é uma estrutura... eu já ouvi falar de papo de galinha. É mais ou menos a mesma função. Uma estrutura, um local onde a matéria orgânica que ela ingeriu vai começar a amolecer, vai começar a receber enzimas para facilitar a digestão de uma estrutura chamada moela. Aí você vai lembrar da moela das aves também, né? Que tem uma função de trituração. A minhoca não tem dente, mas ela consegue degradar, né, a matéria orgânica com a trituração dessa moela, e com essa digestão mecânica que a moela vai fazendo. E com isso, aquela matéria orgânica grandona, aquele pedacinho de fruta, aquele pedacinho de esterco que ela comeu, começa a ser degradado, começa a ser fragmentado em partículas cada vez menores para serem disponibilizadas no solo como nutrientes, tá? Então, com isso, vai passando pelo intestino dela e no intestino ela vai absorvendo o que interessa para ela. O que não interessa, ela vai eliminar no meio. Não na intenção de nos ajudar, mas, consequentemente, acaba nos ajudando numa relação ecológica muito bacana aí,
certo? Então eu queria que vocês entendessem como que a minhoca se alimenta, como que essa minhoquinha que vai comendo, ela tem a estrutura chamada boca, vai passando então o seu alimento por todo o trato digestório, ela tritura na moela, isso vai passando pelo intestino, né? Dependendo da espécie de minhoca que você tiver aí, você vê a região ventral dela, a região de baixo, você consegue ver a motilidade intestinal do alimento passando ali, então você consegue entender que você tem em mãos algo muito mais interessante do que uma mera minhoquinha, do que um mero vermezinho. Você tem um ser vivo fantástico, complexo, que está tentando sobreviver no meio de diferentes formas. E muito disso vai depender da forma como você cuida dele, da atenção que você dá para ele. Se você disponibiliza bastante matéria orgânica de qualidade, né, você protege esse animal de agentes do meio, de parasitas, de predadores, esse animal com certeza ele vai fazer essa digestão de modo mais capaz, de modo mais protegido, mais seguro, né, e vai te fornecer mais luz também, consequentemente, tá? Então, uma coisa que eu queria que vocês compreendessem aqui fora o sistema digestório. Se você observar a minhoca, né, vocês observarem os anelídeos, muita gente vai saber que todo mundo, acho que todo minhocultor já pegou uma minhoca na mão, já teve esse contato. Se você não pegou tua minhoca na mão, você não é um vermicultor bacana, você não é raiz, como diria João Gomes, você não é esses caras que realmente fizeram a diferença aí no passado, tá? E estão fazendo hoje, João. Parabéns. Então, você pegar a tua minhoca, você vai sentir muitas coisas. Você vai perceber que ela é gelada, você vai perceber que ela é úmida. Tudo isso está relacionado com o metabolismo, com a fisiologia da tua minhoca, né? Você vai prestar muita atenção nessa questão da umidade, né? A minhoca ela está sempre úmida, com essa superfície meio brilhosa, porque tem água, ela está a superfície dela, a epiderme, a região cutânea, a epi, como disse o professor aí, né? É uma região mais fina, uma região mais úmida. E por que isso? Por que a minhoca tem a pele tão sensível, a pele tão fina, a pele tão úmida? Porque a partir desse revestimento epidérmico, a partir da epiderme, a partir da pele, tá? Não sei se você sabe, pele em latim se chama cutis, por isso que existem as dobras cutâneas, tá? Então, ela tem uma respiração chamada de respiração cutânea. As minhocas, elas não possuem nariz como nós, não possuem brânquias como os peixes, mas as minhocas fazem suas trocas gasosas com o meio através da sua própria pele, tá? Por isso que nós falamos que as minhocas possuem uma respiração cutânea, tá? Então elas fazem trocas gasosas com o meio a partir da sua pele. Então, se fosse uma pele muito espessa, dificultaria as trocas gasosas, né? Então, com uma pele mais fininha, facilita esse transporte de gases, principalmente. Tá? E por que úmido? Porque os gases se trocam mais facilmente, né? Nessa questão da difusão dos gases em ambiente úmido, ambiente aquoso, ele ocorre mais rapidamente, tá? Então, por isso que se você deixar a minhoca exposta para os que na tua composteira, para os que na tua leira, não sei se você faz, ela tem que estar sempre protegida do sol, ela tem que estar sempre abrigada, porque se você deixar exposta à radiação em altas temperaturas, ela tende a perder água muito fácil, né? E ela perdendo água, ela dificulta as trocas gasosas e acaba que você pode até matar a tua minhoca, o teu animal aí, tá? Então, que vocês entendam que as trocas gasosas, o sistema respiratório é cutâneo, tá? Elas fazem trocas, isso aqui, ó, como se fosse a pelezinha, os vasos sanguíneos passando aqui e vai ocorrendo a troca. Você vai ver aqui, ó, branquial em alguns anelídeos aquáticos, como eu falei para vocês do Nereid, né? Então, isso aqui, essa apresentação seria para os anelídeos de um modo geral, mas eu estou focando naquilo que é relacionado e apropriado às minhocas, tá bem? Então, eu quero que você preste atenção agora num outro aspecto. Então, a gente falou da digestão, né? Como é que essa minhoquinha consegue degradar essa matéria orgânica que você fornece, seja esterco bovino, seja frutas, seja folha. Ah, eu faço com poda de grama. Cara, é celulose, ela está degradando aquilo, né, em moléculas cada vez menores. Independentemente da matéria orgânica, do resíduo orgânico que você fornecer, elas vão tirar o máximo de proveito daquilo e vão, consequentemente, eliminar alguma coisa. E isso que elas eliminarem é o que vocês vão ter como produto final no teu humus, tá certo? Mas para elas poderem fazer isso, esse é o grande segredo, né? Você dar alimento, você fornecer substrato, você fornecer matéria orgânica e ela transformar aquilo, você tem que entender como que funciona toda essa fisiologia. Ela tem que estar, né, um ambiente protegido, ela tem que estar com as suas trocas gasosas adequadas para manter o seu metabolismo, sua taxa de oxigênio, né? Então, para que vocês possam entender isso, né, e tentar manter a tua minhoca o mais
como diz o João, o mais conforto possível para as tuas minhocas, né? Quem acompanha o canal da Minhoca, o João está constantemente falando de conforto para as minhocas, né? Então, isso é muito importante, você fornecer um meio que a gente, né? O professor disse algo muito bacana na domesticação das minhocas, né? Os anelídeos, na realidade, a minhoca é um animal silvestre, um animal como qualquer outro do meio. O que o ser humano faz é domesticar ele, né? Que nem a Vera vai falar sobre a sua experiência em casa, o João na sua experiência comercial, que é de grande porte, mas todos eles estão domesticando a minhoca, mantendo ela para fins particulares, para fins comerciais. Então, vocês vão ver que o grande segredo é você entender como ela funciona, fornecer condições bacanas para que ela consiga te produzir, né, te entregar o que você deseja, certo? Muita gente fala, é uma curiosidade que muitas pessoas sempre perguntam para o professor de biologia, sempre fala que a minhoca tem 10 coração, que a minhoca não morre, que a minhoca é o ser que mais se apaixona no mundo. Por quê? Né? Porque se a gente pensar em sistema circulatório, gente, porque esse animal, isso que eu quero que vocês entendam, esse indivíduo aqui, ó, ele, assim como você, ele precisa se alimentar, ele precisa respirar, ele precisa distribuir esses nutrientes no corpo todo. Então, a minhoca também tem um sistema circulatório, né? Assim como você tem o coração que bombeia os vasos, as veias, as artérias, as minhocas também têm algo semelhante a isso, algo similar, né? Óbvio, né? Proporcional ao seu tamanho, proporcional às suas condições morfofisiológicas. Então, você tem aí a minhoca também com o sistema circulatório dela. Nós falamos que o sistema circulatório é fechado porque só circula o sangue, né? O material ali, o líquido, só circula dentro de vasos, então o sistema circulatório é fechado. Uma coisa muito bacana, no sangue da minhoca, minhoca tem sangue também, é um sangue rico em hemoglobina, que é uma proteína, né, um pigmento respiratório que nós temos também, que tem o ferro, tá certo? Como seu metal transportador de gases aí, né? Então, por isso que você vai ver uma cor meio avermelhada na minhoca. Quando você vê algum fluido corporal saindo dela, você vê na cor avermelhada também. É porque no sangue da minhoca também contém hemoglobina, né? Então, isso também proporciona essa coloração avermelhada no sangue da minhoca, tá? Elas possuem aqui, ó, um grande vaso dorsal, que é dorsal, dorso, costas, e um grande vaso ventral. Então, se você pegar a tua minhoca deitadinha andando assim, você nessa imagem aqui, ó, você vai ver a boca, né? A região das costas, que é o dorso, a região de baixo, que é o ventre, né? A região ventral, né? Onde a mulher fica, né? O ventre da mulher. Então, você tem aqui o ventre e o dorso. Tem um grande vaso dorsal, um grande vaso ventral, né? um que leva o sangue para as regiões anteriores e um que traz para a região posteriores. E aqui nós temos vasos, e aqui que tá, gente, a minhoca ela não tem um coração assim como o nosso, um coração muscular, né, aquele músculo cardíaco, ela tem vasos dilatados que as pessoas usualmente chamam de corações. Nós falamos que a minhoca tem corações laterais, pode ter de 4 ou 5 pares de um lado, né, e 4 ou 5 pares do outro, ou seja, pode, como é par, né, par é sempre 2, então ela pode ter 4 de um lado e 4 do outro, ela pode ter 8, né, ou se tiver 5 de um lado e 5 do outro, ela pode ter 10. Então, assim, não são bem corações, são vasos dilatados que têm a função de bombear o sangue. E como quem bombeia o sangue é o coração, nós falamos que esses vasos têm funções de coração. D'Ambrosio, mas como assim está bombeando o sangue? E aí você vai entender uma coisa muito bacana. Lembra aqui, ó, desse alimento que ela está digerindo, né? Como é que ela faz a captação? Ela absorve esse alimento para ela? Ela absorve através dos vasos sanguíneos. Então, esses vasos sanguíneos absorvem esses nutrientes, mantém todas as suas células corpóreas funcionando, e aquilo que ela não quer mais, ela vai eliminando, e você vai produzindo humus, certo? Entendido, meus queridos? E aqui nós temos também uma coisa muito bacana, né, que é o sistema excretor. Quando a gente fala de excreção, é eliminar resíduos tóxicos, né? As minhocas, elas podem eliminar, gente, não precisa vocês entenderem termos específicos, não é nada técnico, vocês não vão prestar nenhum concurso, nenhuma prova, é só uma fisiologia geral que eu quero passar para vocês, que elas possuem aqui, né, estruturas que fazem, assim como você, quem que elimina as tuas substâncias tóxicas do teu corpo? São teus rins. O rim faz a filtração do teu sangue. Né? Quem filtra os fluidos corporais da minhoca? São estruturas que nós chamamos de metanefrídeos, no qual elas vão, no final das contas, eliminar amônia para os anelídeos aquáticos e ureia, né, para os terrestres. As minhocas eliminam um pouco de ureia com um pouco de amônia, e a junção dessa ureia e dessa amônia, gente, essa ureia, né, e essa amônia, junto com o resíduo do que elas vão eliminar no sistema digestório, vai formar um composto muito rico chamado humus, tá? Então, eu queria que vocês compreendessem isso,
que essa junção do que ela elimina no seu sistema excretor e o que ela elimina no seu sistema digestório vai formar o que nós chamamos aí de humus, tá? Sobre o sistema nervoso, que é o sistema sensorial, que é como as minhocas, né, captam as coisas, como que elas conseguem sentir o meio, como elas conseguem se sentir, né? Eu queria que vocês prestassem atenção agora, porque sabendo que as minhocas possuem um sistema nervoso, um sistema sensorial, assim como você, elas também percebem o meio onde elas estão inseridas. E assim como você, se perceber que o meio onde você está é um meio que não está favorável, é um meio que está muito quente, está muito frio, é um meio que tem muita competição, você não fica confortável naquele meio, você tende a sair dali. E é o que muitas minhocas fazem às vezes. Muitas pessoas reclamam de fuga de minhoca. Ah, minhas minhocas estão fugindo. Ah, minhas minhocas estão sumindo. Eu não sei o que está acontecendo. Então, você compreendendo um pouco do sistema, né, nervoso, do sistema sensorial das minhocas, você talvez vai começar a perceber algumas coisas que você está fazendo errado para que a sua minhoca esteja fugindo, né? Umas coisas que eu sempre falo no nosso grupo aí, né, é que muitas pessoas às vezes reclamam que a minhoca está fugindo, às vezes a minhoca não consegue segurar a minhoca, não sabe o que está acontecendo, né? Duas coisas podem acontecer, né? Várias coisas, diversos fatores podem acontecer, mas os principais são: enquanto a minhoca tiver alimento para ela naquele meio, ela não tem o porquê sair dali, né? Enquanto aquele meio tiver disponibilizando matéria orgânica para que ela consiga suprir suas necessidades básicas, ainda é um meio interessante. Tanto é que uma das formas de se coletar a minhoca, algumas pessoas fazem separação do humus da minhoca, é colocar aí matéria orgânica nova em cima, um saco de esterco fresco, frutas na superfície, e as minhocas vão migrar todas para aquela região, vão se aderir naquela matéria orgânica e as pessoas tiram aquele monte de minhoca. Por quê? Porque o meio onde elas estão até então, é um meio que já está com a matéria orgânica pobre, já está sendo degradado, já está sendo consumido por elas, e de repente você disponibiliza um monte de matéria orgânica. E aí uma pergunta muito bacana: como que essas minhocas conseguem saber que chegou um monte de matéria orgânica lá em cima, sendo que elas não têm olho, não têm nariz, não têm nada? E aí que está a grande sensibilidade desses animais. Esses animais são extremamente sensíveis. Com a sua pele, né, extremamente vascularizada, nós vimos aqui que existem vasos sanguíneos que passam por aqui, com a sua pele fina, que eles conseguem perceber quanto mais fino, né, assim como você, com muitas blusas em si, você não consegue perceber coisas no meio externo. Se você tiver com a tua pele exposta, propriamente dita, você consegue perceber qualquer toque, qualquer variação de temperatura. E os anelídeos, as minhocas, elas conseguem perceber diferentes variações. Elas conseguem captar, né, através do seu epitélio, conseguem captar gases, conseguem fazer absorção de gases, conseguem perceber compostos químicos, conseguem perceber, existe um movimento que nós chamamos, né, na biologia e na química de quimiotactismo. Os indivíduos se movimentam de acordo com a percepção de elementos químicos no meio. Então, se ela consegue perceber que tem elementos químicos novos, que está tendo uma disponibilidade de vários nutrientes na superfície, ela começa a se direcionar para lá, né? Então, isso tudo é muito interessante você saber, né? Assim como ela consegue se direcionar para alimentos, ela consegue fugir de toxinas. E aqui que vem uma outra coisa importante. Esses tempos, não sei quem perguntou no nosso grupo aí de criadores de minhoca, né? O que faria para poder, por exemplo, eliminar formigas? Que estava vendo muitas formigas na superfície do minhocário, isso é muito comum às vezes, e algumas pessoas vão e cometem e fazem a seguinte coisa: elas pegam algum formicida, algum inseticida e passam na superfície do minhocário. Pega Baibon, inseticida, e passam na superfície do minhocário, achando que vão atingir apenas as formigas, apenas os insetos, apenas aqueles predadores da minhoca ali. E as pessoas mal sabem que por ter justamente esse epitélio fino, né, essa sensibilidade, essa epiderme exposta, a respiração cutânea, elas não absorvem apenas gases, mas absorvem também toxinas. A pessoa faz ali um genocídio de minhoca ali, né? Ela mata centenas, extermina o miocárdio dela, né? Fica sem dormir uma semana sem saber o porquê, né? Às vezes, isso pode acontecer acidentalmente quando você adquire um esterco contaminado, um esterco que veio aí de uma propriedade rural, que o cara passou veneno na propriedade, contaminou o esterco, e esse esterco foi fornecido para o teu miocárdio, e você mata todas as suas minhocas sem saber o porquê.
Então, aí que está a importância, né, do conhecimento da biologia, da fisiologia, você saber a procedência do substrato que você está fornecendo para as suas minhocas. Às vezes você compra um esterco muito barato, mas é um esterco contaminado, né? É um esterco que está vindo ali sem procedência. Então, é muito importante você ficar atento em relação a isso, né? Então, você saber que o que você fornece, às vezes tem matéria orgânica, só que está contaminado com outras coisas que, devido à sensibilidade da minhoca, você vai matar seus animais, né? Então, é muito importante você ficar atento em relação a isso, né? Ter essa noção de que tudo isso acontece devido à fisiologia dela, né? Que eu estava falando sobre o sistema nervoso e sensorial, elas possuem aqui, ó, vamos pensar de novo, tá? A boquinha aqui na frente, né? Todo o sistema digestório aqui para trás, tá? E depois você vai ter aqui gânglios cerebrais. Olha só o que eu falei, gânglios cerebrais. São neurônios, são células nervosas que estão se aglomerando na região anterior aqui, ó, para essas minhocas já poderem ter uma cefalização, uma região de centro, onde elas conseguem perceber, direcionar, né, a região de frente, a região de trás. Então, são animais já que começam a ter uma complexidade gigantesca. Na região, aqui que está, na região ventral, como eu falei para vocês, a parte do ventre de baixo, que é onde, vamos supor que aqui seja o substrato, isso aqui é a minhoca, a região do ventre, a região de baixo, elas possuem centenas de cordões e gânglios nervosos, tá? Onde ela consegue perceber variações mínimas no meio. Uma coisa muito importante, as pessoas falam, meu, quando chove minhas minhocas fogem muito, quando começa a trovejar, porque elas começam a perceber variações, vibrações no meio, ela pensa que é predador, que é gente chegando, que é alguma coisa andando, é algum perigo, uma região, algo que está comprometendo o meio onde ela está. Então as minhocas tendem a sair dali, por isso que às vezes elas acabam fugindo em regiões com muito barulho, com reforma, com muita batida. Então você também tem que pensar no local onde você monta o teu miocárdio. Se for um local onde você faz muitas coisas, muita obra perto, elas vão ficar incomodadas, estressadas. Você estressa o animal. O João Gomes fala muito disso também, né? O João fala sobre a importância de gerar esse conforto para não estressar a minhoca, para ela trabalhar tranquila, para ela comer tranquila, fazer bastante digestão, eliminar bastante humus, tá? Então, as minhocas possuem esses gânglios aqui, ó, que elas conseguem perceber variações mínimas no meio. Assim como elas conseguem também captar toxinas, conseguem perceber se tem matéria orgânica nova. Então, é importante vocês terem essa noção da fisiologia geral da tua minhoca. Tá? É óbvio que dá para a gente explanar isso aqui de diferentes formas, mas esse básico você tem que saber, né? É importante você ter esse conhecimento básico, que eu tenho certeza que você vai cometer menos erros, você vai tentar pensar de forma diferente, tá? Então, é nesse quesito que eu queria trazer as informações para vocês, tá bem? Então aqui, gente, uma coisa importante agora que nós temos que saber, né, fora a fisiologia, né, da minhoca, uma coisa bacana de falar para vocês agora é sobre a reprodução dos anelídeos, tá certo? Principalmente das minhocas, né, que são oligoquetos, tá? Uma coisa importante agora, né? Muita gente às vezes inicia a miocultura, às vezes até tem um tempo de miocultura, e não sabe que não existe, e não sabe que a minhoca é um ser hermafrodita, ou que nós chamamos de monóico. O que é um ser hermafrodita ou monóico? É um indivíduo que apresenta as duas gônadas reprodutivas, ou seja, a gônada masculina e a gônada feminina, o que nós falamos aí que possui os dois sexos. Não tem minhoca macho e não tem minhoca fêmea. A minhoca, ela possui as duas estruturas, tanto masculina quanto feminina. Nessa imagem nós conseguimos ver aqui, ó, muitos de vocês, o João Gomes tem um vídeo sobre esse ato aqui no seu canal. João, depois você compartilha o link aí, onde fala sobre a reprodução das minhocas, você capturou, você filmou esse fenômeno, esse evento raro de ser visto aqui, ó. Hoje nós temos duas minhocas em fecundação cruzada, né? E você vai entender o porquê que isso acontece, tá? Então, só queria que vocês pudessem prestar atenção agora no que acontece aqui, ó, tá? Quando você vê as minhoquinhas nesse momento, por favor, tentem manter silêncio, tentem preservar, fecha os olhos, tire a criança do ambiente, que elas estão fazendo amor, elas estão reproduzindo, estão em cópula, como nós dizemos na biologia, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Aqui, ó, é a mesma imagem, tá? Você tem essa minhoquinha aqui, esses dois indivíduos, esse casal, tá? E nesse momento algumas pessoas percebem que até as minhocas, né? Então você consegue ver aqui, ó. Você tem aqui, ó, a região da cabeça da minhoca e com certeza aqui, né, os seus metâmeros, os seus segmentos, o clitelo que eu havia comentado para vocês e lá na frente vai ter o ânus, tá?
você tem aqui a mesma coisa. Ó. Aqui seria a cabeça com a boca, né? Então, você tem aqui duas minhocas, como se fosse assim, ó, uma minhoca, minhoca 1, minhoca 2, certo? Aqui seria a região da boca, aqui a região da boca. Elas não ficam assim, né? Elas ficam em regiões opostas, né? O que nós chamamos aí, né, de fecundação cruzada, e você vai entender o porquê daqui a pouco, tá certo? Por que isso? Ó, presta bem atenção. Aqui você vai ter, ó, a gônada, a região onde fica a gônada ou estrutura masculina nessa minhoca de cima, tá certo? Nessa minhoca superior aqui, essa minhoca que está em cima, você tem a gônada, a parte onde sai o material genético, né? A parte onde vai sair o material genético masculino, tá? Você tem aqui, ó, como se fosse a produção de espermatozoides aqui, e aqui ela elimina tudo isso para cá, nesse buraquinho aqui, certo? Que nós chamamos de abertura masculina, né? Ou vários outros termos que você puder encontrar na literatura aí, tá bem? E lá de baixo você vai ter da mesma forma, presta atenção. Essa estrutura onde ela produz espermatozoide e elimina aqui também, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque as minhocas, quando elas forem fazer esse movimento de fecundação, né, o que vai acontecer? Né, qual das minhocas vai sair grávida? Diferentemente da nossa espécie, que somos, no caso aí, né, indivíduos dioicos, onde existe o sexo masculino e o sexo feminino, né, o macho, ele manda o seu material genético para a fêmea e a fêmea fica grávida. E pronto, certo? Agora aqui, como nós temos dois indivíduos, que aqui é macho e fêmea, e aqui é macho e fêmea, né? Ou seja, gônada masculina e gônada feminina, gônada masculina e gônada feminina, o que acontece? Né? Esse indivíduo aqui manda os gametas dele para esse, e esse manda para esse também. Então, existe uma troca de gametas. Então, essa minhoca de cima manda o material genético dela para de baixo, e essa de baixo manda o material genético para de cima. Né? O que acontece? Nós estamos falando que vai acontecer uma fecundação cruzada, porque no final do processo as duas vão sair, entre aspas, grávidas, né? Elas vão armazenar o material genético aqui, tá? E quando esse clitelo for passando por essa estrutura, vai ocorrer a eliminação ali desse espermatozoide, que vai se unir com os óvulos da minhoca e vai formar o que nós chamamos de casulo. Debrose, temos 5 minutos, viu? Tá ok. Valeu. Então você vai ter aqui no final, tá? Você vai ter aqui no final esse clitelozinho sendo deslocado. Cadê? Nessa última imagem aqui, já estou terminando, João. Você vai ter aqui, ó, né, esse clitelo, depois que aconteceu essa fecundação, depois que aconteceu essa troca, né, fecundação não, no caso, né, a troca de gametas aqui, certo? Vai acontecer o seguinte, essa minhoca, vamos supor que seja só a de cima agora, vai ter essa estrutura. Aí que eu não tenho nenhuma aliança aqui, gente, então eu mostraria para vocês perfeitamente esse movimento acontecendo. Né? Ah, posso fazer com um relógio, isso aqui é didático, tá? É como se isso aqui fosse o clitelo dela, tá? E aqui estão armazenados os gametas masculinos, tá? Que estava aqui embaixo. Ficou aqui armazenado nessa. Essa estrutura aqui de cima, chamada clitelo, que é aquele anel diferenciado, ele vai começar agora, nesse momento, só um minutinho, ele vai começar a se deslocar na superfície da minhoca, ele vai começar a passar por aqui. E conforme ele vai se deslocando, a hora que ele chegar nessa região onde estão os gametas, a minhoca elimina os gametas aqui, e aqui dentro desse casulo acontece a fecundação, por isso que a gente até fala que é externa. Mas enfim, aqui nesse casulo agora, existem vários ovinhos. Dentro do casulo existem vários ovinhos dessa minhoca aqui, tá? Então, esses casulos vão ser eliminados no meio, que está aqui embaixo, ó, os casulos aqui com vários ovos, né? E futuramente, posteriormente, esses ovos que estão aqui dentro vão eclodir e vão liberar diversas minhoquinhas. Por isso que existe uma área aí, né, que algumas pessoas vendem os casulos. As pessoas vendem os casulos das minhocas, de onde vão sair aí de dezenas até centenas de minhocas, dependendo da espécie que você estiver tratando, certo? Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês, que vocês pudessem entender, né, que nessa reprodução, nessa fecundação cruzada, as minhocas têm uma taxa reprodutiva muito alta porque as duas ficam grávidas, né? As duas conseguem gerar casulos, as duas conseguem gerar esse clitelo que vai se locomovendo e forma o casulo. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês, né? Sobre a alimentação, sobre essa questão da excreção, né? Então, o que eu queria passar para vocês é mais ou menos isso, tá certo? Eu queria passar para vocês de um ponto de vista bem básico, eu diria, né? Mas num contexto geral, para que vocês pudessem compreender, né, a morfofisiologia desses anelídeos aí, ok?